Pronto aí, pessoal. Graças à ciência, graças a Deus. E ele prestando atenção. Na aula de hoje, vamos falar sobre um filósofo muçulmano, árabe, mouro, medieval, o Ibn Bajjah. Na verdade, ele era um mouro espanhol, mas de ascendência árabe muçulmana. Né? Ele viveu entre 1095 e 1138, portanto, a transição do século XI para o século XII. Eu estou explicando. E ele vai desenvolver uma tentativa de diálogo entre a filosofia e a teologia. Uma tentativa de diálogo que, inclusive, vai influenciar bastante os filósofos medievais, não só muçulmanos, mas cristãos, porque são os árabes que levam Aristóteles, filósofo grego, para a Europa. Até então, os europeus só tinham tido contato com Platão e os neoplatônicos, especialmente a partir de Agostinho e dos padres da igreja. Agora, já na Idade Média tardia, num período ali chamado escolástica, nós vamos ter a influência muito maior de Aristóteles sobre os filósofos e teólogos do que de Agostinho, do que de Santo Agostinho de Platão. Então ele vai desenvolver a noção de intelectualidade. Ele vai dizer o quanto o intelecto é importante para nós buscarmos o conhecimento, o quanto a razão é importante. A religião destaca sempre o papel da fé. Amigo, se eu não parar aí, não vou ter que tirar a sala. Não vai pisar agora tirar, velho. O que eu explico, você faz graça. Eu não consigo desenvolver o raciocínio aqui com você, conversando, fazendo gracinha, cutucando os outros aí. Então, dando continuidade aqui, ele vai dizer que o intelecto é extremamente importante, é fundamental, porque ele se desenvolve a razão, e a razão nos permite conhecer o mundo. E a partir do mundo, conhecer a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Lembrando que o Deus do Islã é Alá. E para os islâmicos é o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus de Jesus. Mas só que eles têm uma outra interpretação sobre o Antigo Testamento e uma outra interpretação sobre Jesus. Para os muçulmanos, Jesus não é Deus, Jesus é um profeta, um grande profeta, mas nem é o maior dos profetas, porque o maior de todos os profetas é Maomé. Maomé recebeu a revelação do anjo Gabriel, do Deus único de Alá. E aí ele vai reinterpretar toda a história anterior. A história dos judeus, do povo hebreu, do Antigo Testamento, e a história dos cristãos. E vai dar uma nova versão, uma nova percepção disso. Então, para ele, é possível com a razão, não só com a fé, a gente compreender os dogmas, as verdades religiosas. Mas só que isso, desenvolver a intelectualidade, vai levar o homem, o indivíduo, a se tornar um ser solitário. E quanto mais você busca o conhecimento, mais você se afasta das pessoas, menos você é compreendido por elas. Então o conhecimento vai tornando o homem solitário, segundo o Ibn Bajjah, ou Ave em Paz, é o nome dele na perspectiva, ou na tradução aí, ocidental, europeia. Então o homem acaba se isolando, o indivíduo que busca o conhecimento, busca o saber. Por quê? Porque ele já não tem mais interlocutores. E qualquer pessoa que ele for conversar sobre os assuntos que ele estuda, ele não vai conseguir se fazer compreendido, ele não vai conseguir ter ali um retorno, uma perspectiva de diálogo minimamente produtivo. Então ele se isola, porque se torna incompreendido, e muitas vezes ruma para esse caminho solitário. Então ele vai defender que a intelectualidade, o intelecto não é só algo passivo, não é só algo que recebe informações e conhecimentos, mas algo também que é ativo. O intelecto humano deve ser ativo, deve produzir conhecimento, deve buscar o conhecimento, deve ir buscar ou desenvolver os raciocínios que vão permitir você compreender melhor o mundo à sua volta e principalmente compreender também a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então, com isso, com esse intelecto ativo, você vai desenvolvendo uma ascensão intelectual. Mas lembrando, essa ascensão intelectual, à medida que você vai conhecendo, vai aprendendo cada vez mais, você vai se isolando, você vai se tornando cada vez mais solitário, porque
Aquilo que você aprende, aquilo que você passa a conhecer, não é de conhecimento da maior parte das pessoas. Você vai perdendo um ponto de contato com o mundo, muitas vezes. O mundo humano, né, vamos dizer assim. Na sua teoria política, ele vai defender que o filósofo deve ser, principalmente o filósofo religioso, o filósofo teólogo, ele deve ser o governante, porque ele, nessa busca de saber, ele vai saber o que é a verdade, a justiça e o bem. Aqui ele se inspira bastante em Platão. Por isso ele é considerado um neoplatônico, alguém que apresenta uma nova perspectiva de Platão. Inspirado também em Plotino, que é um filósofo ali da transição do mundo antigo para a Idade Média. Então ele vai desenvolver também uma ética que deve ser desenvolvida através da educação, e uma ética baseada nos princípios religiosos, principalmente os princípios do Alcorão. Não são muito diferentes dos princípios bíblicos, dos 10 mandamentos. Vocês lembram dos 10 mandamentos? Quais são os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. O que é não pecar contra a castidade? Não pecar contra a castidade é não cometer adultério, não fazer sexo antes nem fora do casamento, não se apegar a droga, não mandar um DJ, não pode fazer uma gravação, cair de boca no microfone, nem cair de boca no gramado, nem liberar o seu. Isso aí que é lembrando que os muçulmanos têm uma perspectiva diferente aí sobre a questão do relacionamento amoroso. O homem pode ter quantas mulheres ele conseguir sustentar. Só o homem, a mulher não pode ter quantos homens ela conseguir sustentar. Essa é a liberdade. Apesar de que há outras culturas onde a mulher pode ter vários maridos. Tem uma na Ásia lá que a mulher pode ficar perto de vários homens. Depende da cultura. Tem uma cultura na África, quando os homens saem para caçar, as mulheres estão liberadas para pegar quem elas quiserem. E quando ele volta da caça, ele tem que assumir se a mulher estiver grávida ou o filho do marido. Então é essa que vai ser a questão religiosa. Depois isso acontece, esse cara vai trabalhar e a mulher vai entrar ele assume a criança. Acontece mais. Tem um estudo que mostra que 80% dos testes de DNA dá negativo de paternidade. Ou seja, se você tem dúvida que vai fazer o teste, é melhor não fazer, porque você vai descobrir provavelmente. Por isso que eu não fiz. E aí é meu, né? Se eu não fiz, é estranho. Tem dois. Vai quem cria, né? Exatamente. Vai que eu faço o exame. Se eu fizer o exame, a chance é 80% de que não seja negativo de paternidade. Então é melhor eu continuar iludido. É meu, pronto, acabou, não vou fazer. Assumo. Com amor, com carinho. Tem dois no casal. E não vou fazer depois de descobrir isso. Continuando. Ele vai dizer que a filosofia e a ciência são fundamentais para a gente não só conhecer o mundo, mas conhecer a Deus, porque Deus se revela nas coisas que criou. Deus que é lá, lembrando, é um Deus único. Para Maomé seria o mesmo Deus, mas só que agora é revelado de forma plena. O mesmo Deus dos cristãos, o mesmo Deus dos judeus. Ele recebeu a influência aristotélica, inclusive vai ser importante para levar Aristóteles para o Ocidente, para a escolástica, para os filósofos europeus. São Tomás de Aquino vai ser muito influenciado por esses filósofos árabes, entre eles o Avenpista, o Ibn Japa, né? Bhajan. A filosofia neoplatônica ele vai ser fundamental também para a filosofia islâmica. A filosofia islâmica se desenvolve nesse contexto. Depois, ela passa por um período meio que obscuro, onde, depois das cruzadas, movimentos mais radicais começam a assumir o poder nas regiões onde o islamismo era predominante, e aí começaram a perseguir os pensadores, apesar de que há, ou houve, ainda há, grandes filósofos e pensadores do mundo árabe. Então ele foi um conselheiro político, um poeta, um cientista, filósofo, um dos grandes pensadores da Espanha, Moura.
Lembrando que a Península Ibérica, onde estava a Espanha e Portugal, foi durante quase toda a Idade Média, ou boa parte da Idade Média, dominada pelos árabes, pelos muçulmanos, pelos mouros. Gente, ele nasceu em Zaragoza, na Espanha, mas tinha ascendência árabe, moura, né? Usou as ideias de Platão e Aristóteles, como nós já falamos, dos seus tratados, e ele influenciou Averroes, que foi outro grande filósofo muçulmano islâmico. Ele começou a demonstrar a compatibilidade entre razão e fé. Não são duas coisas incompatíveis. A religião e a ciência, a filosofia não tem que ser inimigas, pelo contrário. A filosofia e a ciência podem ajudar a gente a compreender a Deus. Ele afirmava aí que o caminho do verdadeiro conhecimento, e portanto da iluminação, a iluminação divina, a iluminação de Alá, e de uma ligação com o divino, vinha apenas aí do pensar e do agir racionalmente, né? Então a razão é fundamental para a gente conhecer a Deus. Não podemos nos abdicar disso, da razão. Mas advertir que cada indivíduo deve fazer a sua própria jornada, arrumar essa iluminação. Mas lembrando que essa jornada é solitária. Quando você busca esse conhecimento, a tendência é você se isolar cada vez mais do mundo das pessoas, porque você vai perdendo o ponto de contato, você vai tendo acesso a coisas que ninguém vai conseguir compreender, com quem você não vai conseguir partilhar e dialogar. Aí temos a solidão do filósofo, né? Por hoje é isso aí então, galera. Meu Deus.